Beleza, galera? Estamos de volta aí, então agora com as alterações. O que nós estudamos anteriormente? Né? Estamos falando da prisão preventiva, só vou dar aquela relembrada, né, para buscar, para você pegar a vibe e já seguir, que a gente chama de pré-história, né? Daquela relembrada anterior. Bem fácil. Olha só, começamos a prisão preventiva trabalhando o conceito, principalmente o momento que é cabível aí a prisão preventiva. Cabível tanto na fase do inquérito quanto na fase do processo, só pode ser decretado por um juiz competente. Em seguida, começamos a trabalhar os pressupostos, que é o fumus comis delicti. O que é o fumus comis delicti? Que é o primeiro pressuposto para decretar a prisão preventiva de alguém, indício de autoria, e a prova da materialidade, né? A prova do delito, a prova de existência do delito. E o perigo libertatis, que era aquele perigo de ficar em liberdade. Beleza, primeira fase completa, o juiz já analisou, nós temos os dois pressupostos, lembrando que eles são cumulativos, então o juiz entra numa segunda fase agora de análise, que é dos requisitos, foi o que nós vimos. E aí, no 312, ele analisa quais são os requisitos: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal, conveniência da execução criminal e etc. Fechou. Ali não são cumulativos, basta que tenha pelo menos um requisito. Tranquilo? E aí, foi onde nós paramos, né? Que eu falei para vocês que aí a terceira fase que ele ia analisar era o quê? Na terceira fase, ele ia analisar as hipóteses de admissibilidade. Mas antes de nós analisarmos as hipóteses de admissibilidade, vamos trabalhar as alterações do pacote anticrime já exatamente no artigo 312. Então eu tive a ideia dessa didática de fazer o quê? Conforme já está no artigo, houve alteração, eu já vou lá e já mostro para você a alteração recente do pacote anticrime. Bem tranquilo aqui, ó. O que aconteceu aqui, ó? No 312, agora na nova redação do 312, não houve nada de significativo, só uma questão mesmo textual, né? O legislador deixou de forma expressa agora o fumus comis delicti e o perigo libertatis. Ou seja, aqui, ó, né, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência de execução criminal, assegurar a aplicação da lei penal, quando houver, olha os pressupostos aí, ó, prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Exatamente o que nós acabamos de falar dos dois pressupostos. Então, o que ele fez? Ele deixou de forma expressa também os pressupostos no artigo 312, além dos requisitos. Fechou? O parágrafo 2º diz para nós lá, ó, veja que agora começou, né, algumas mudanças para com o juiz quando a decretação. Parágrafo 2º, a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser, ou seja, quando ele for decretar prender alguém preventivamente, deve ser motivada e fundamentada. Ele tem que dizer por quê. Mas olha só, motivada e fundamentada em receio de perigo e existência. E aqui vem a inovação, ó, concreta, de fatos novos ou contemporâneos que justifica a aplicação da medida adotada. Então, basicamente traduzindo para você o que é essa nova redação do parágrafo 2º aqui, ó. O juiz, quando for fundamentar, né, justificar o porquê que ele está decretando a prisão preventiva, ele tem que dar sobre sempre a existência de fatos concretos. Então sai daquele mundo da abstração, né? Aquelas decisões pré-prontas, já que só, conforme eu decidiu lá, eu decido aqui. Não. Cada caso concreto tem que ser decidido de forma individual e fundamentando em cima do quê? Dessa existência concreta dos fatos. Fechou? Então foi exatamente isso que nós colocamos aqui para você, ó. Comentário em cima que o juiz deverá fundamentar sua decisão da prisão preventiva com fatos concretos, nada de abstração. Beleza? Não podemos justificar a medida prisional com mera abstração de perigo, ou seja, o perigo tem que ser concreto, ele tem que dizer exatamente o porquê ali, de forma concreta. Fechou? Tranquilo? Então, vamos dando sequência no nosso estudo para a gente verificar. Agora sim, a gente entra naquela terceira fase que eu falei para vocês, né, de análise do juiz para prender alguém preventivamente. Primeiro ele analisa os pressupostos, depois um dos requisitos, pelo menos, né? E agora ele entra nas hipóteses que é admissível a prisão preventiva. Previsão lá no 313. Primeiro, crimes dolosos com pena máxima superior a 4 anos. Tranquilo? Superior a 4 anos. Já vi em provinha de concurso assim, ó. É a hipótese de admissibilidade da prisão preventiva dos crimes dolosos com pena igual ou superior a 4 anos. Igual não. Igual não. Somente com pena máxima superior. O que é a pena máxima? Todo crime, todo mundo sabe já, ele tem uma pena mínima e uma pena máxima. Então essa pena máxima aqui do crime tem que ser superior a 4 anos. Beleza? E veja também que ele coloca em crimes dolosos. Então, em regra, não é possível no crime culposo. Tá joia? Crime culposo, isso é uma matéria aí, crime doloso, culposo de direito penal,
que a gente vai montar esse curso para você também de direito penal, beleza? Então, crime somente em crime doloso e a pena tem que ser superior a 4 anos, é a primeira hipótese. Então o juiz veio e analisou, vai imaginar que é um crime de roubo, né? Show de bola, já encaixou na primeira, já prende preventivamente. Mas vamos imaginar que é um furto simples. Então, furto simples nós sabemos que a pena é de 1 a 4 anos, então é igual a 4. Então não caberia aqui. Então o que o juiz faz? Ele vem para a segunda hipótese aqui para ver se é cabível, se tem essa admissibilidade. O investigado for reincidente em outro crime doloso. De novo doloso, não pode ser reincidente em crime culposo. Tranquilo? Não pode ser reincidente em crime culposo. Então a primeira coisa que ele vai observar, a segunda coisa é exatamente isso aqui, ó. Então vamos imaginar que fosse o furto simples. Já não conseguiria aplicar na primeira. Por que não conseguiria aplicar na primeira? Porque o furto simples, a pena máxima, ela é igual a 4 anos. E aqui tem que ser superior. Mas vamos imaginar que eu já era reincidente no furto, em outro crime de furto. Então não encaixava na primeira, mas já encaixava na segunda. Podia me prender preventivamente. Beleza? Mas vamos imaginar que também eu não sou reincidente em outro crime doloso. Ele vem para a terceira. Ele vai analisar se o meu crime, né, vai envolver aí violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, familiar de uma forma geral. Né? Se o meu crime estiver envolvendo nesse aspecto, também é possível a prisão preventiva. E por último, ele traz também a possibilidade de prender alguém preventivamente se houver dúvida sobre a sua identidade civil. Às vezes tem um cara lá, o mala sem alça. O que acontece com o mala sem alça? Ele tem lá a foto dele e ele tem 3, 4 nomes, né? Somente um é verdadeiro. Então a gente tem dúvida, é possível prender ele preventivamente, né? Para sanar essa dúvida da identidade civil. Sanou a dúvida, solta o cara, porque aí perdeu o fundamento dos requisitos dele, tá? Sanou a dúvida, solta o cara. E aí vem a cereja do bolo. Somente nessa hipótese aqui, ó, tá? Da letra D, dúvida sobre a identidade civil da pessoa aqui, ó, tranquilo? É possível também em crime culposo. Então veja que a hipótese de admissibilidade sempre em crime doloso, sempre doloso, não cabe culposo. Mas se for para sanar a dúvida sobre a identidade civil da pessoa, também é possível se for um crime culposo. Somente nessa hipótese aí. Fechou? Tranquilo? Simples? Pronto. Aqui nós vimos as hipóteses de admissibilidade aí da prisão preventiva. Então veja que o juiz, ele passa por um crivo, né? Começando lá pelos pressupostos, depois pelos requisitos e fecha com as hipóteses de admissibilidade. Aí sim ele vai verificar se é possível ou não decretar a prisão preventiva de determinada pessoa. Show? Então vamos lá, vamos seguindo aí. O 314 traz para nós lá o seguinte: prisão preventiva excludente de licitude. Então muitas vezes eu posso praticar um crime e eu praticar esse delito com base em uma excludente de licitude. Por exemplo, pratiquei um crime de homicídio, né, pratiquei uma conduta lá, né, que gerou um homicídio e eu fiz isso em legítima defesa. O que o 314 fala para nós aí? Ó? Se o crime for praticado com base em uma excludente de licitude, não será imposta a prisão preventiva ao acusado. Então, se tiver lá, né, que a minha conduta foi praticada com base em uma das excludentes de licitude, que nós sabemos que é o estado de necessidade, legítima defesa, delito, cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Então, se for com base em uma dessas excludentes, não será imposta a prisão preventiva ao acusado. Beleza? Bem simplesinho assim. E por último, a fundamentação do artigo 315, que houve bastante mudança. Tá joia? O que ele diz aqui? Ó? Quando o juiz decretando a prisão, negar o pedido ou revogar uma prisão já existente, né, uma prisão preventiva, sempre deverá ser fundamentada, deverá ser motivada. O juiz sempre tem que dizer por que ele entendeu que tem que decretar, por que ele entendeu que tinha que negar que não era para ter decretado a prisão, ou se tiver a prisão, por que ele revogou, né? Por que ele soltou o cara, beleza? Então, fundamentação, isso aqui é bem tranquilo, bem óbvio também. E aí vem as alterações do 315 aí que eu falei para vocês, ó. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. Essa é a nova redação do 315 agora. Beleza? E ele diz que na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar, de novo lá, o que nós acabamos de falar, ó, ele deverá indicar concretamente a existência de fatos novos, contemporâneos que justificam a aplicação. Então agora o juiz não pode ficar decretando uma prisão preventiva de alguém por meras abstrações. Nessa fundamentação ele tem que mostrar casos concretos, a existência de fatos concretos. Tá joia? Então veja que se você fizer uma leitura aí do próprio artigo, dos parágrafos aí, fica bem fácil de você visualizar. Olha o que ele trouxe para nós aqui agora. Ó. Olha só, ele apertou um pouco o calo do juiz agora. O juiz vai ter que ter um pouco mais de cuidado agora
né, na decretação da prisão preventiva. Olha o que ele colocou, nós vimos ali que sempre tem que ser o quê? Motivada e fundamentada em fatos concretos, a existência de fatos concretos. Não é isso que nós estudamos até agora? Então ele vai colocar agora para nós o parágrafo segundo, isso é novo, isso não existia, pacote anticrime que trouxe. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acordo. Interlocutória é uma decisão que não põe fim ao processo, sentença põe fim e acordo nos tribunais. Tá? Que, quando então que não será considerada fundamentada? Aí ele traz um rol para nós, ó. Limitar-se a indicação, reprodução ou paráfrase de ato normativo. Então ele pega lá determinado ato normativo, simplesmente indica, cita, ó, conforme o ato tal, entendeu? E decreta a prisão. Isso não pode, por quê? Existência de fatos concretos. Tá joia? Empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Então ele vai ter que fazer o quê? Pega lá o dispositivo, o conceito jurídico, e vai ter que fazer o quê? Fazer um linhame exatamente com quem? Com o fato concreto. Ele não pode mais jogar um conceito jurídico solto. Ele tem que já encaixar exatamente ao caso concreto. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Às vezes ele faz o seguinte, chuta lá uma decisão de outro juiz lá e utiliza a decisão do juiz para realizar a decisão dele. Também não pode invocar, tem que ter a decisão dele, para o caso concreto. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos do processo capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Ou seja, todas as teses que forem colocadas lá, por exemplo, da defesa, ele tem que fazer o que agora? Ele vai ter que enfrentar uma por uma. Ele vai ter que chegar lá e vir fundamentando exatamente uma por uma. Tá joia? Tudo que for limitar-se a invocar precedentes ou enunciado de súmula. Às vezes ele decreta a prisão citando uma súmula, por exemplo. Não pode. Essa súmula ele pode citar, professor, então ele não pode mais citar uma súmula no julgado dele? Claro que ele pode, mas ele vai ter que pegar aquela súmula e encaixar ela exatamente a quem? Aos fatos concretos. Tem que encaixar certinho, se ele encaixar já não pode mais, não vai ser considerada fundamentada essa decisão dele. E por último aí, quando ele deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso do julgamento ou a superação do entendimento. Muitas vezes a defesa, por exemplo, quando ela vai citar alguma coisa, ela cita um julgado, cita um enunciado, a caso semelhante ao que o juiz está decidindo, e o que ele vai ter que fazer aqui, ó? Ele vai ter que seguir esse julgado, né? Ele vai seguir esse enunciado de súmula aqui, mas ele tem que seguir sempre? Não. Nós temos o livre convencimento motivado do juiz, tá joia? Mas o que ele tem que fazer se ele deixar de seguir? Ele vai ter que fazer o quê? Fundamentar em cima do caso concreto e dizer por que ele não seguiu o enunciado da súmula, ou de jurisprudência, ou de precedente invocado aí pela parte. Tá joia? Veja que ele fala que ele vai deixar de seguir sem demonstrar a existência de distinção no caso, nem julgamento ou a sua superação. Então, ou seja, ele vai ter que rebater em cima daquilo ali. Não é simplesmente falar, não tem jeito. Né? Porque hoje está sendo assim, claro, ele não pode generalizar, gente, mas tem juízes e juízes. Né? Como qualquer função, qualquer cargo público aí, é a mesma coisa. Então tem juiz que solta, você faz um pedido, coisa mais linda do mundo lá, né? Quando eu advoguei, fazia lá um pedido de liberdade provisória, fundamentando um monte de coisa, de requisito, ou seja, porque a pessoa tinha direito à liberdade, fazia lá fazia uma petição muito show. E aí quando você via, vinha só ele negando com 4 linhas, 5 linhas lá. Né? Então, enfim, ele não enfrentou nada daquilo que foi demonstrado lá na inicial. Beleza? No pedido de liberdade, melhor dizendo. Tá joia? Então tá aí o 315 sobre a fundamentação. Tá? Ele trouxe bastante aí. Então fiquem atentos no 315 que ele deu essa mudada grande. Mas veja que é tudo meio objetivo, então uma leitura atenta 315, mais que eu comentei com vocês aqui, fica já o suficiente para que você acerte na tua prova. Atuação de ofício pelo juiz aqui. O juiz pode decretar prisão preventiva de ofício? Gente, eu aposto na tua prova aqui. Tá? Um dos pontos que eu aposto na prova é esse tópico aqui, se o juiz pode decretar de ofício ou não a prisão preventiva. Cuidado, tá? Houve algumas alterações quanto a isso. Olha só aqui, ó. Nos termos da nova redação do 311 CPP, o juiz não poderá mais decretar de ofício a prisão preventiva na fase do processo, ou seja, não há mais atuação de ofício do juiz na decretação da prisão preventiva. Como funcionava antes do pacote anticrime? Funcionava assim, ó. A preventiva ela não é cabível tanto na fase do inquérito quanto do processo. Nós vimos isso lá no conselho, possível nos dois. No inquérito ele nunca pôde decretar de ofício. No inquérito ele só podia decretar se houvesse representação ou do delegado de polícia ou do Ministério Público. Mas na fase do processo era possível ele decretar de ofício. Hoje isso acabou.
tá joia? Hoje o juiz não decreta mais prisão preventiva de ofício, ele não pode. Esse pacote de crime, só para você pegar a ideia, você pegar um contexto não só da prisão preventiva, mas de outras medidas cautelares, ele tirou essa atuação de ofício do juiz, ou seja, o juiz atuar sem ser provocado, aí, seja pelo Ministério Público, seja pelo delegado de polícia, pelas partes, né? Seja qual parte for, tudo bem? Então acabou a decretação de prisão preventiva de ofício. Então se cair na tua provinha lá, se vai poder o juiz decretar a prisão preventiva de ofício? Não pode mais, em nenhuma das fases já era, acabou a atuação dele de ofício nessa decretação, tudo bem? E aí vem as alterações, ó, 316, né? Vou lendo com você os artigos porque isso aqui é novidade, então tem que ler de desmanchando para te explicar como funciona. 316, o juiz poderá, olha só o contra de cima aqui, ó. O juiz poderá, agora sim, de ofício, agora pode de ofício, ou a pedido das partes, né? De ofício ou a pedido das partes. Quem que são as partes? Lá, sei lá, Ministério Público é uma parte, por exemplo. Mas olha o que ele pode fazer: revogar a prisão preventiva. Então ficou simples de você visualizar. Acabou, o juiz não pode decretar, ele não pode prender mais de ofício, mas ele pode revogar, ele pode soltar o preso de ofício, tá joia? É a ideia da nossa Constituição Federal, que é uma Constituição de garantias, né? Se você for fazer uma leitura, uma interpretação simples da nossa Constituição, você vai verificar lá que a regra é a liberdade, a exceção é a prisão, ok? Então, exatamente por isso. Então, ele não pode prender de ofício, mas pode soltar de ofício, pode revogar a prisão preventiva de ofício, tá joia? Então, basicamente é isso que você tem que cuidar aí com essa mudança do nosso pacote anticrime. Prender de ofício, preventivamente, acabou. Soltar de ofício, revogar a prisão preventiva, aí pode de ofício, como nós vimos aqui. Show de bola? Tranquilo? Veja que não tem muita dificuldade disso aqui, né? Só tocar o barco aí, a leiturazinha simples, fica fácil. Gente, aqui a gente encerra a prisão preventiva, que é a nossa segunda prisão processual, e vamos para a terceira. Mas vamos na próxima aula, né? Próxima aula é para a gente pegar a prisão temporária, soltinha, sequinha aí, dá pra gente continuar bacana nela aí, beleza? Até daqui a pouco a gente tá de volta aí.